Boa noite, alunos queridos. Agora estamos aí com esse novo modelo de aula, não é mesmo? Por causa dessas dificuldades que essa pandemia tem trazido em nossas vidas, mas que a vida tem que seguir. A gente tem que continuar com o nosso ano letivo, agora à distância, né? É um desafio para mim como professor e para vocês também como alunos. Mas enfim, nessa aula de hoje nós vamos estar vendo sobre a tomada de medidas. Tanto a galerinha do primeiro período quanto do terceiro e do quinto período já tiveram uma aula de tomada de medidas comigo. Só que como essa matéria ela tende a causar muita dificuldade em vocês, eu preferi fazer uma videoaula explicativa de como que tira a medida, para todas as vezes que vocês tiverem dúvida, olha no vídeo, manda um WhatsApp, e a gente vai esclarecendo da melhor maneira possível. Mas enfim, para essa aula acontecer, eu estou contando com a ajuda de dois amigos muito queridos, um que está aqui por trás, o Fernando, que é o nosso homem da câmera, e também está anotando as medidas da minha modelo querida, Iraci, aqui, que vai acompanhar nas nossas aulas, e que a gente vai seguir, vamos prosseguir, não é mesmo? Primeira medida que a gente vai estar tirando é a medida de busto. Essa medida de busto nada mais é do que o contorno do busto. Só que para a gente tirar essa medida é necessário que a gente tenha alguns cuidados. Quais são eles? A fita métrica tem que contornar todo o perímetro do busto, passando pela altura do mamilo. A altura do mamilo ela é a maior altura do seio. E a gente tem que tomar cuidado também para que essa fita métrica não escorregue nas costas. A fita não pode descer nas costas, porque a partir do momento que a fita desce, você perde medidas. Outra questão também importante, o cliente tem que estar com os braços o mais descido possível. Obviamente que ele vai conseguir ficar reto, e nós também não somos retos 100%. Aí o que acontece? Ele vai abrir um pouco o braço, de maneira que você consiga contornar o corpo dele com a fita, mas não pode subir o braço demais. Porque quando você sobe, observem aqui, meninos, eu quero que vocês observem isso aqui. Olha o seio da nossa querida Iraci. Assim, a partir do momento que você sobe, olha o que acontece. Ele sobe também, então você perde medida de seio. Isso não é legal. Se você perde medidas, seja escorregando a fita, seja subindo o braço, isso não vai caber no corpo depois. Afinal de contas, nós estamos construindo uma modelagem básica que vai virar uma roupa. E se a medida está errada, essa roupa não vai cair. Então, basicamente, o princípio básico de qualquer roupa é que ela deve servir no corpo, não é mesmo? Então, vamos lá aos fatos. Para a gente tirar a medida de busto, nós vamos contornar a altura do busto, tomando cuidado para a fita não escorregar na parte de trás de maneira alguma, ela tem que ficar retinha, contornando todo o busto. O braço deve estar o mais baixo possível, não é mesmo? E rente ao corpo. Aqui a gente tem a medida de 94 centímetros de busto. Isso rente. Aí o que acontece? Essa medida é retirada rente, mas no momento que a gente for construir o molde básico, nós vamos colocar as folgas de vestibilidade. Porque exceto roupinha de piriguete, ninguém vai vestir o trem torando no corpo. E as roupinhas de piriguete é elastano. Então, não tem grandes dificuldades, não é mesmo? Mas um tecido plano, torando no corpo, não vai ser um negócio nada agradável de se vestir. Né? Almocinho na casa da sogra, comeu demais, o botãozinho vai ficar abrindo, não vai ficar legal. Então vamos lá. Após tirar a medida de busto, nós vamos tirar a medida de cintura. Essa medida de cintura, o que acontece? Ela deve ser tirada um pouco acima da nossa bacia, né? Que é esse ossinho aqui do quadril. Nós temos a bacia, um pouco acima a gente tem a cintura. Ela é desse lugar aqui. O que acontece? Vocês vão falar, mas tem roupa que a cintura é mais para cá, ou mais para colar. Beleza, isso aí são variações da modelagem.
Se eu colocar a minha cintura um pouco mais acima, nós vamos ter uma cintura alta. Se eu colocar um pouco mais para baixo, nós vamos ter uma cintura baixa. Mas para a gente construir o nosso molde básico, a cintura tem que ser original. E a nossa cintura original, ela é acima do osso da bacia, aqui. Se você tiver com dificuldade para poder achar esse osso, pede para o cliente fazer uma ginástica de um lado do outro, onde o dedo enfiou é lá. É nesse lugar aqui, ó. Achei a medida de cintura, eu vou contornar toda a cintura da cliente, ó, aqui, e medir. A cintura é mais fácil para a gente tirar, porque não tem o seio, então é muito difícil da fita escorregar para qualquer lado que seja. Então a gente vem, contorna a medida de cintura. Nós vamos encontrar a medida de 78. Isso. Setenta e 79 de cintura que a gente encontrou. Mediu a medida de cintura, nós vamos achar agora a altura do corpo. Só que para a gente medir a altura do corpo em frente, nós precisamos fazer algumas marcações no corpo humano. Esses barulhos que a gente acaba ouvindo assim por fora é porque a gente está improvisando uma aula. Infelizmente é cachorro latindo, é ônibus passando na rua, é caminhão, é gente. Então, vez ou outra isso vai acontecer. Mas qualquer dúvida a gente vai trocando WhatsApp, mensagem, aqui mesmo no Google Class. Nós vamos tentando levar da melhor maneira possível a nossa aula. Como a gente chegou até a ver pessoalmente, nós precisamos fazer algumas marcações no corpo humano para tirar as outras medidas. Uma dessas marcações é a delimitação da cintura, porque a partir dessa altura de cintura que nós vamos encontrar a altura de corpo, que nós vamos encontrar uma série de medidas. Como vai ser isso? No mesmo lugar onde você tirou a medida da cintura, você vai marcar com um cinto ou com uma fita métrica. Eu não gosto de utilizar um cordão, porque o cordão ele é muito fino e ele tende a dançar no corpo, ele não dá uma exatidão muito boa, não é mesmo? Então nós vamos marcar a cintura com um cinto ou com a fita métrica, tanto faz, você vem e marca. E dessa maneira aqui. Marca assim, bonitinho. Isso. Observem que o nosso cinto contornou todo o perímetro da cintura e nós vamos utilizar como base essa parte de baixo do cinto, que vai ser a nossa marcação de altura de corpo e outras medidas que a gente vai ver. Marquei a minha cintura com o cinto ou a fita métrica, nós vamos marcar alguns pontos. Esses pontos, geralmente, eles causam algum constrangimento na cliente, que não quer ser marcada de tinta e tal, mas faz parte, é o preço da beleza. Eu gosto de brincar com os clientes, que depois de tomar banho, tudo resolve. Mas para a gente ficar bonito, ter aquele vestido lindo, aquela roupa sob medida, nós precisamos fazer essas marcações, porque senão a coisa não vai dar certo, não é mesmo? Como que a gente vai proceder? Nós vamos marcar a altura, a maior altura de ombro
próximo ao pescoço. Como assim? Você vai agachar, ficar um pouco mais abaixo do que a altura da cliente e você vai observar qual que é o ponto mais alto do ombro, próximo ao pescoço. Vocês observem que, vocês vão observar que além desse ponto que vocês enxergam, vocês têm que se levantar para poder ver, ou seja, ele já vai descendo para as costas. Então tem que ser o ponto mais alto e próximo ao pescoço. No caso da Iraci, ele vai ficar bem aqui, nesse ponto aqui. É simples, vocês observaram, viram que esse ponto, se eu descer ele um pouco mais, ele vai sumir, eu não vou enxergar. Esse é o lugar, e o mais próximo possível do pescoço. Nesse caso ele vai ficar bem. Fiz essa marcação, nós vamos marcar agora aonde fica os ombros da nossa cliente. Eu gosto de brincar o seguinte, as donas de casa, as cozinheiras de plantão, já devem ter desossado a galinha, não é mesmo? Pra gente desossar a galinha, onde é que a gente vai? Na junta. Pra gente tirar a medida de ombro, é na junta também. Lembra da galinha que é sucesso. Vocês vão colocar a mão por sobre o ombro e vão movimentar o braço. A partir do momento que você movimentou o braço, você vai sentir a articulação se movimentar. É nessa articulação que eu vou fazer a marcação do ombro, o mais no centro possível do corpo. A gente não deve fazer essa marcação muito para baixo ou muito para trás, muito para frente ou muito para trás. Nós devemos fazer essa marcação mais central possível. Então ela vai vir aqui, nesse ponto aqui. Fiz essa marcação, eu vou vir do outro lado do corpo e fazer do mesmo jeito. Mesmo processo, movimento o braço de um lado e do outro, vejo aonde que está mexendo, aonde é a nossa junta, vou observar e centralizar o máximo possível desse ponto. Aqui a gente tem a outra medida de ombro. Isso. Depois ele está tudo ok. Pronto. Fiz só uma remarcaçãozinha aqui na altura para ficar um pouco mais proporcional, mas tudo sob controle, não é mesmo? Agora que a gente está com todos os pontos marcados, nós vamos fazer as marcações, vamos tomar as medidas propriamente ditas. Vamos lá. A próxima medida que a gente vai tirar depois de fazer as marcações é a medida de altura de corpo frente. Como que a gente deve tirar essa medida de altura de corpo frente? Nós vamos medir desse pontinho que foi marcado, que é a nossa maior altura de corpo frente, contornando o busto. Observe que a gente tem a medida de busto, de contorno de busto. Nós vamos contornar essa medida de busto, contornando até a cintura. Aqui a gente tem 45 centímetros de cintura, de altura de corpo frente. Tirei essa medida de altura de corpo frente, nós vamos para a parte de trás. Uma coisa importante que é necessário que a gente observe. Essa medida de altura de corpo frente, ele precisa contornar o volume dos seios. A gente sempre tem que pensar a modelagem por corpo humano, 45 centímetros de altura de corpo frente. Observe comigo, a gente tem a modelagem plana, que ela é plana, mas o corpo humano ele não é plano, o corpo humano ele é curvilíneo. Nós vamos transformar um plano em tridimensional, ou seja, se eu descer essa fita métrica reta, sem contornar o volume do seio, a hora que eu tridimensionalizar essa peça, ou seja, a hora que eu cortá-la
em um tecido fechar as peças, vai faltar tecido aqui nessa parte. Ele vai fazer um contorno muito estranho aqui na frente. Por isso que nós temos que marcar o ponto mais alto do pescoço, nós temos que contornar todo o perímetro do seio, passando aqui por baixo, até a altura do nosso corpo frente, que é o cinto que já foi pré-marcado, dando a medida de 44. Eu até errei, falei que era 45 centímetros, mas é 44. Vamos agora para a parte das costas. A parte das costas é um pouco mais fácil, mas requer também que tomemos cuidado. O que acontece? A importância que existe das marcações do corpo, a marcação da maior altura do ombro, a marcação da maior altura do ombro, mais próximo do ombro, e a marcação da cintura, ela é importante porque nós utilizamos essa marcação para encontrar a altura do corpo frente, e nós vamos utilizar a mesma marcação para encontrar a altura do corpo costas. Por isso a importância dessa medida. E que a gente tem que tomar cuidado, afinal de contas, a hora que a peça for cortada, que nós formos costurar essa peça, as coisas têm que encaixar. O ombro frente tem que encaixar com o ombro costas, e assim as outras partes. Então, se a gente não tem marcado exatamente aonde vai ser quem, a hora que for fechar, isso não vai dar certo, não vai vestir bem no corpo, vai sobrar parte, vai faltar parte, não vai ficar legal. Então nós vamos posicionar a fita no mesmo lugar onde foi a altura do corpo frente, descer pelas costas até a altura do cinto, que já foi marcada anteriormente, encontrando a medida de 42 centímetros. Encontrando essa medida de altura de corpo frente e altura de corpo costas, nós vamos agora para a medida de altura do seio. Essa medida de altura de seio, ela é muito importante. Logo após a gente vai ver seio a seio também. A altura de seio vai partir do seguinte ponto. A mesma marcação que você fez, que foi para encontrar a altura do corpo frente e do corpo costa, você vai posicionar a fita métrica nela e vai descer até o mamilo. Aí nesse momento você tem que perguntar para a cliente onde é que fica o mamilo dela. Algumas não sabem onde é que fica, mas a gente pergunta onde é que fica o mamilo. Posiciona o dedinho. Aí a gente tem a medida de 26 centímetros de altura do mamilo. Após a medida de altura do mamilo, nós temos a medida de SS, ou seja, seio a seio. A medida de SS vai ser de um mamilo até o outro mamilo. Onde é que fica? De um mamilo ao outro mamilo. 19 centímetros que a gente tem de medida de SS. Após encontrar essas medidas, Fernando, qual que é a próxima medida, meu amigo? Ombro interior frente. Ombro inteiro frente. A medida de ombro inteiro frente, ela consiste da seguinte maneira. Nós marcamos um ombro e outro ombro, que é nas articulações, não é? Vocês vão medir de um pontinho até o outro pontinho. Lembrem, aquele pontinho que eu falei da galinha desossada? Pois é, esse pontinho aí que a gente vai marcar. De um a outro você vai medir. E a gente encontrou aqui a medida de 35 centímetros. Ou seja, nós temos aqui 35 centímetros de ombro inteiro frente. Como as coisas são interligadas, frente com costas, se nós medimos a altura o ombro inteiro frente, naturalmente temos que medir o ombro inteiro costas, que vai ser no mesmo ponto que marcamos para medir a frente, o mesmo ponto vai ser para a gente marcar as costas. Ou seja,
a gente vai encontrar aqui a medida de 37 centímetros e meio. A gente tem aqui a medida de 37 centímetros e meio de altura de de ombro inteiro, costas. Deu uma bugada aí, mas voltamos novamente. Após tirar as medidas de ombro inteiro frente, ombro inteiro costas, nós temos que tirar agora a medida do ombro. O ombro pequeno, o ombro normal, que é essa pequena fração de espaço aqui, do pescoço até a articulação. Essa medida, ela vai ser tomada da seguinte maneira. Nós fizemos a marcação de maior altura do pescoço, e nós fizemos a marcação da articulação do ombro. A medida de ombro nada mais vai ser do que de um ponto até o outro ponto. E aqui a gente encontrou a medida de 12 centímetros, nessa fração de espaço aqui. 12 centímetros de ombro. Após essa medida, a gente encontra centro-frente. Medida de centro-frente é uma medida interessantíssima. Observem comigo uma questão básica que a gente precisa de tirar a medida, desenvolver modelagem, pensando no corpo humano. Afinal de contas, a gente está modelando para o corpo humano, com todas as suas formas, contornos e variedades. Observem comigo. A medida de centro-frente, ela vai ser, nós temos aqui um osso da clavícula e nós temos aqui uma parte mole. Ele vai ser um pouco acima desse osso, não no centro dessa parte mole, mas um pouco acima do osso. Nessa parte aqui, ó. Encontrei essa parte, eu vou posicionar a minha fita métrica aqui até na altura do cinto. Só que nós temos um problema anatômico do corpo humano. Nós temos aqui um volume de seio e nós temos aqui outro volume de seio. E ao centro nós temos um vão. Todas as mulheres são assim, é normal, não é mesmo? Só que o molde, ele não vai compreender que tem um vão aqui. Então nós temos que unificar esses vãos. Por isso que a gente utiliza da fita crepe ou fita durex. É uma medida que vocês costumam achar muito engraçado, mas faz parte. O que acontece? Geralmente a gente utiliza uma fita grossa. Eu não encontrei a fita grossa. E como nós estamos de quarentena, não estou achando nada aqui aberto, tá? Mostre por mim, né? Mas enfim. Nós vamos utilizar a fita unindo os vãos. Ele vai fazer esse contorno aqui, ó. É como se a gente tivesse uma serra e outra serra e a gente construísse uma ponte entre meio essas serras. Aí, viu? Unificamos os montes. Fizemos esse processo, o que nós vamos fazer agora? Posiciona a fita métrica um pouco acima do nosso osso. Não fiz isso aqui lá para dentro da cliente, senão vocês ainda matam o osso focada, coitado. Né? Mas enfim, vocês vão posicionar a fita métrica um pouco acima do osso, deixando uma folga. Porque o que acontece? Mesmo com a fita métrica, você ainda perde medida aqui. Então você vai deixar um pouco de folga aqui e vai colocar até na medida da cintura, né? Da marcação de cintura que você fez. Ela vai fazer esse contorno aqui. Observe que você colocou a fita aqui, você passou a fita dando um pouco de folga, a fita aqui já até saiu, dando um pouco de folga até aqui embaixo, encontrando a medida de 38 centímetros de centro-frente. Encontrei a medida de centro-frente, nós vamos para a medida de centro-costas. Centro-costas é um pouco mais fácil de tirar, não é mesmo? Nós vamos medir da nossa sétima vértebra, que ela está bem aqui no engate do pescoço com a coluna vertebral. A gente engata essa fita aqui
passa toda a coluna vertebral até a medida da cintura aqui. E a gente tem a medida de 38 centímetros também. 38 centímetros. Após tirarmos a medida de centro-frente e centro-costas, nós vamos tirar agora a medida de lateral. Lateral também é uma medida muito interessante de tirar. Ainda mais depois de um dia desse, todo mundo trabalhou o dia inteiro, suado, fedido, não é mesmo? É algo incrível, vocês vão entender logo por quê. Aliás, vocês já sabem, a gente já viu isso em sala de aula, mas enfim. O que acontece? Vocês vão colocar a cliente de vocês de lado e vocês vão observar, melhor assim, vocês vão entender melhor. Vocês vão colocar o dedo nessa parte de cá, bem debaixo do braço do cliente. Por que a gente vai colocar? Esse dedo aqui de baixo, ele vai ser a folga que a gente vai dar na cava. Porque a cava não pode ser lá em cima, muito menos cá embaixo. Então ela vai ter um dedo de folga aqui. Uma coisa importante, a cliente não vai poder levantar o braço lá em cima para você poder encaixar esse dedo aqui embaixo. Você vai levantar levemente o braço e encaixar o dedo aqui. Encaixou o dedo, você vai vir com a fita métrica, descer aqui e vai marcar um pequeno pontinho logo abaixo do dedo. Aqui. Opa. Aqui. Marquei esse pontinho logo abaixo do dedo. Pelo vídeo não dá para enxergar muito bem, mas a gente já viu isso de uma maneira melhor. Quer ver? Olha aqui. A hora que você levanta o braço, você até enxerga ele bem. Só que você não pode tirar essas medidas com o braço levantado. O braço tem que ser cá embaixo. Após tirar essa medida, a nossa próxima medida vai ser de... Você não deu o número da medida. Ah, sim. Disfarça. Meninos, às vezes dá umas bugadas, mas faz parte. Marquei a nossa altura, aonde vai ser a nossa medida de lateral, nós vamos medir a lateral. A medida da lateral, ela nada mais, nada menos vai ser do que do pontinho que você fez a canetão aqui até o cinto que já foi marcado anteriormente. E a cliente tem que estar com o braço mais para baixo possível. A gente encontrou aqui a medida de 18 centímetros. 18 centímetros de lateral. Qual? Cova frente. Cova frente. Cava frente. Ah, tá. Cava frente. É a letra. Medida de cava frente, minha gente, ela é nada mais, nada menos do que... A gente tem duas bundinhas no braço. A gente tem... Observa se não parece uma bundinha aqui. Nós temos uma bundinha de cá e outra bundinha de cá. A medida de cava frente nada mais é do que você medir de uma bundinha do braço até a outra. Aqui a gente encontrou a medida de 33 centímetros. 33 centímetros de cava frente. Naturalmente, se tem cava frente, a gente tem cava costas. Da mesma maneira, nós temos uma bundinha de cá e outra bundinha lá. Vou medir de uma até a outra. Aqui. Encontrando a medida de 34 centímetros também. Né? Após tirar essa medida, nós vamos ver... Não tem mais. Não tem mais. Tiramos já todas as medidas que a gente precisava. Uma coisa que eu sempre gosto de frisar, e que a nossa modelo aqui está impecável nesse aspecto, é a roupa apropriada para que a gente está tirando medida. O que acontece? À medida que vocês ficarem mais velhos de casa, de profissão, vocês não vão ter tanta dificuldade em tirar a medida, independente da roupa que a cliente tiver. Mas vocês que estão começando, eu sempre recomendo que a cliente esteja com uma roupa de ginástica, uma roupa fitness. Porque aí você vai identificar aonde estão os pontos a serem medidos. Se você coloca uma pessoa com uma roupa folgada, larguinha, soltinha, de manga, aquilo dificulta muito o processo, dificulta demais, não é mesmo? Por isso que a gente tem que trabalhar a tomada de medidas dessa maneira. Facilita muito a nossa vida, não é mesmo?
Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa com vocês. Eu sinto muita falta de todos vocês. Para mim é muito complicado eu dar aula sabendo que vocês estão aí enxergando do outro lado, mas eu não estou vendo. Eu me empolgo vendo vocês. Então é complicado, mas vamos superar isso tudo, não é mesmo? E por hoje é só a nossa aula. Fiquem com Deus. Essa semana estarei postando mais videoaulas. Até a próxima. Até a próxima e tchau!